A Cultura informa. Opinião. Pesquisa do blog, encomendada pelo blog de Magno Martins, repercutindo, e a gente vai repercutir também aqui no programa, Dido. E pode colocar no plural. Temos pesquisas para comentar por aqui. Exatamente, para governo do estado e agora para senador. E nada melhor que, logicamente, conversar com ele, o blogueiro mais informado quando o assunto é política, com o nosso colega apresentador, jornalista do Frente a Frente, Magno Martins. Magno, boa tarde, seja bem-vindo. A pesquisa está quente, né? A do Senado Federal. Boa tarde, Dido. Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura. Boa tarde, Agreste. Acabamos de postar. Vocês estão dando aí em primeira mão, né? A gente veio aí, foi uma pesquisa difícil de fazer, porque o candidato a senador do PSB ainda não está definido, embora há uma forte possibilidade de ser Carlos Veras do PT, mas eles não bateram o martelo ainda, não anunciaram. Então a gente teve que testar vários cenários. Aí ficou uma pesquisa muito cheia de cenários, porque se a gente não colocasse o nome de um ou de outro, eles iriam reclamar, né? Então a gente teve que testar um cenário aí com Carlos Veras, outro cenário com Tereza Leitão, outro cenário com Marília, entende? No grupo do PSB, a gente teve que testar um cenário com Dudu da Fonte, outro com Silvio Costa Filho, outro no caso de Anderson ser o candidato da Raquel, que já está descartado e tal. Então, foi uma salada de cenários terrível aí. Pois é, então vamos, como diz o pessoal, vamos por partes, como diria o Jack Estripador, né? Vamos lá trazer pelo menos o resumo, né, Magno? E convidar os ouvintes para acessarem também o blog do magno.com.br, o cenário 1. Pois é, inclusive tem aqui, eu tô vendo a foto aqui de um jornalista aqui de óculos, carequinha aqui, baixinho aqui, rapaz, pontuando e pontuando bem, Magno. Pois é, rapaz. Cenário 1, Marília Reis, 26,1%. Temos aqui o nosso Armando Monteiro com 21,2%. Gilson Machado, 3,9%. Coladinho a ele tem o jornalista Magno Martins com 2,5%. Olha a novidade aí, o Magno Martins pontuando. Depois tem Eugênia Lima com 0,8%. Temos aqui, olha, brancos e nulo, que aí me chama a atenção esse percentual, né? Alto, 22,6%. E indecisos também, ou não sabem, 22,9%. Pois é, a primeira pesquisa do Instituto Opinião, feita com exclusividade para o blog do Magno Martins, sobre corrida eleitoral em Pernambuco, também trouxe aí diversos cenários, como ele já acabou de trazer pra gente, André. Magno, esse primeiro cenário, a novidade é Magno aparecendo ou qual seria a novidade, Magno? Veja bem, nesse primeiro cenário, eu diria que os dois que lideram, no caso Armando e Marília, eles estão fora da disputa. Sim. Porque Marília não vai ser candidata pelo PT, o PT não aceita Marília. O PSB também, João Campos e a cúpula do PSB não aceita Marília, uma indicação do PT. Então Marília está fora, certo? Armando só seria candidato se Raquel fechasse demais aí as alianças dela e tivesse que fazer uma chapa puro sangue, PSDB com PSDB. Então aí ele seria candidato. Mas eu acho que a essa altura de campeonato, Armando não é candidato a senador. Então eu acho que eu teria uma chance muito grande de crescer aí, eu teria um universo muito grande de crescimento aí, entende? Porque quando você coloca, por exemplo, Tereza Leitão, quando você tira Marília e coloca Tereza Leitão, que é do PT, ou Carlos Vera do PT, eu tenho praticamente os percentuais iguais a eles. Exatamente. Pois é, interessante aqui, e destacar também esse percentual do Gilson Machado, não é, que é fiel ao Bolsonaro, que é realmente ali do palanque do presidente da República, Bolsonaro, aparecendo com 3,9%. Esse foi o cenário 1,
mais lembrados para o Senado, pesquisa do Instituto Opinião, feita com exclusividade para o blog do magno.com.br. Vamos ao segundo cenário? Isso, nesse aqui, a gente ainda considerando, logicamente, como foi feita a pesquisa, liderando Armando Monteiro com 26,9%. Depois aparece em segundo, 4,8%, Gilson Machado. Carlos Veras, 4,1%. Magno coladinho com ele. E já aumenta nesse cenário, Magno, 3,8%, jornalista Magno Martins. Efigênia Lima, 1,6%. E aí o percentual altíssimo de brancos e nulos. Mais uma vez, 30,7% branco, nulo ou nenhum. Indecisos 28,1%, ou seja, tem muito voto aqui para ser aqui conquistado, não é, Magno? Magno, inclusive, dizer, Dido, Magno no cenário 1 tem 2,5%, no cenário 2, 3,8%. Isso, crescendo. Eu quase duplico, né? Quase chega a 4%. Estou empatado aí com o Carlos Vera, né? Porque o Carlos Vera tem 4,1%, não é isso? Exatamente. Sim. Pois é esse cenário aí de empate. Então, como você considera o Armando e a Marília, é porque eles têm muito recall. Marília disputou uma eleição agora para prefeita do Recife, Armando foi senador, foi candidato a governador 2 vezes, então ele tem muito recall. O que é o recall, para os ouvintes entenderem? É a lembrança do nome do político na cabeça do eleitor. Então ele está muito presente ainda no universo da cabeça dos leitores, né? Eu nunca disse que sou candidato a senador. Eu já dei várias entrevistas dizendo que se é uma possibilidade de eu ser candidato, seria para enfrentar esse PSB que está aí, que está destruindo Pernambuco, porque a gente tem uma postura muito crítica a esse governo que está aí. Um governo que já está há 16 anos e que não faz nada para Pernambuco avançar. Nós estamos ultrapassados pelo Ceará, pela Bahia, e esse governo está nos maltratando muito. Então, eu seria candidato para enfrentar esse desgoverno que está aí. Nunca assumi realmente que sou candidato. Inclusive, eu não sou nem filiado a partido nenhum ainda. Eu tenho um prazo para me filiar até o dia 3 de abril. Pois o faça, viu? Feliz. Até porque aqui a pesquisa está aqui convocando você. Tem gente lhe convocando. Vamos para o cenário 3? Cenário 3. Cenário 3, Armando Monteiro, 26,2%. Pois é, aí aqui uma diferença enorme. Tereza Leitão, 6,4%. Gilson Machado, 5%. Aí Magno cresce novamente, né? 4%. E a Eugênia Lima, 1,6%. Vamos aos brancos, nulos e nenhum, 29,4%. Exatamente, e aqui ó, o pessoal que está indeciso também muito alto. Repito, tem muito voto para ser conquistado, tem muita coisa para mudar por aqui. Indecisos, 27,4%. Lembrar aos nossos ouvintes que a gente está dizendo a pesquisa aqui em primeira mão no programa Cultura Informa, em primeira mão também, que foi exclusiva para o blog de Magno Martins. O Magno já tinha divulgado a pesquisa para o governo estadual, a sucessão estadual, e agora os mais lembrados para o Senado. Esse terceiro cenário, Magno, o que é que a gente pode comentar sobre ele? A gente pode comentar o seguinte: se vocês observarem, o número de brancos e nulos e os indecisos é muito alto. Isso. Mas não é só alto apenas para o Senado. Se você olhar para a pesquisa de governador que a gente postou hoje, quase 50% dos eleitores ou dizem que vão anular o voto ou estão indecisos. Isso não é um fenômeno especificamente do Senado, é também para o governo de Pernambuco. O que é que se reflete? Reflete a falta de liderança em Pernambuco. Entende? Porque não há nomes naturais nessa disputa política de 2022. Então as pessoas, quando se mostram indecisas ou dizem que vão votar branco, anular, é porque estão ou desinformadas ou completamente desapontadas com os políticos de Pernambuco. Eu estava imaginando isso, Magno, aqui, quando a gente vê que esses percentuais elevados e nomes, não é, que já militam aí, que na política, nomes muito conhecidos, tradicionais, aqui tendo inclusive a sua votação, né, essa intenção de voto inferior a nulos e indecisos, isso prova que realmente assim, e a gente leva a gente a crer que há uma insatisfação com esses nomes que aí já estão há um tempão. Pois é.
O que eu disse, ou o desconhecimento dos políticos ou o desapontamento com os políticos, né? Exatamente. Eu acho que Pernambuco precisa renovar, precisa mudar, precisa dar uma opção nova ao eleitorado pernambucano. Nós estamos diante de um quadro aí em que estamos há 16 anos enfrentando um governo que é uma oligarquia, uma dinastia, né? Você veja que veio de Eduardo Campos, ele botou Paulo Câmara, depois na prefeitura botou Geraldo, depois botou o filho, agora é João Campos. O João Campos já lançou o irmão para deputado federal, quer fazer o irmão o mais votado deputado federal. Eu acho que isso é um pouco de canseira dessa dinastia que nós estamos vivendo aqui em Pernambuco. E que não tem oposição. Se você for olhar do ponto de vista da oposição, tudo bem, tá essa dinastia aí, esses nomes todos, mas quem é a opção de oposição, né? Ô Magno, inclusive é o que a gente chama de a renovação do poder, né? A oxigenação no poder, né? Isso. Magno, vamos fazer o seguinte, a gente trouxe os nomes mais lembrados para o Senado Federal, a gente já tinha trazido aqui no começo do programa os números para a sucessão estadual e a gente vai repetir, Dido, para daqui a pouco trazer mais uma vez a metodologia, o registro da pesquisa e dizer o seguinte, que Raquel, para a sucessão estadual, Raquel Lira tem 18,4%. Isso mesmo, então aqui Raquel, nós temos também aqui em segundo lugar, André Santiago, nós temos Miguel Coelho com 10,2%. O Anderson Ferreira tem 6,5%. E o recém-oficializado pré-candidato, Danilo Cabral, deputado federal, com 4,8%. Né? Essa foi a pesquisa para sucessão estadual. Tem outros nomes também que estão aqui no blog do magno.com.br, blogdomagno.com.br, tem toda a estratificação. Vamos trazer também com o PT na disputa. Marília tem o dobro de Humberto. Esse cenário com o PT na disputa, Marília 20,9%, Raquel 14,1%, o Miguel 8,4% e o Anderson 6,4%. O que é que a gente pode entender desse cenário com Marília, Magno? Com Marília, a gente entende que ela é o nome que está na vitrine por ter sido candidata a prefeita do Recife, por ser mulher também, como Raquel Lira é mulher, e por ser também uma lembrança que o eleitorado, uma aposta que o eleitorado está querendo fazer numa mulher, né? Uma mulher, Pernambuco nunca teve uma mulher governadora, nunca teve uma mulher para o Senado, né? Cargos majoritários aqui em Pernambuco passaram longe, né? As mulheres ficam longe, né? Pode ser um pouco por aí. Agora, o que eu gostaria de lembrar é em relação, Dido e André, sobre a mentirosa pesquisa do Vox Populi, que saiu a semana passada, mostrando que Humberto tinha 34% e que Marília tinha 18%, sei lá, que ele tinha não sei quantos percentuais acima de Marília. Mentira, né? Marília tem um dobro dele aí. Está comprovado. Isso que você fala, a gente também, quando vai às ruas conversar com as pessoas, fazer reportagem, a gente vê também que o nome de Marília, pelo menos aqui em Caruaru, é bem mais citado que o nome de Humberto. Bem mais leve, né? A questão da rejeição também, né? Isso são nas conversas de bastidores, né? Humberto tem uma rejeição altíssima, né? Marília é uma pessoa que está em ascensão política. Humberto está em fim de carreira. Humberto perdeu várias eleições em Pernambuco. Ele se elegeu agora senador quando ele estava numa situação que ele não se elegia deputado federal. Por quê? Porque houve uma aliança que atendeu aos dois interesses. O interesse do PSB continuar no poder com Paulo Câmara e uma aliança para o PT eleger Humberto Costa, graças à popularidade do ex-presidente Lula, que lançou a Haddad aí, e Pernambuco é um estado muito lulista. Esse casamento novamente ajudou ambos os lados, ajudou o PSB a se manter no poder e ajudou a eleger Humberto Costa. Magno. Ele se salvou nessas circunstâncias aí. Exatamente. Você também trouxe um
cenário, um recorte do sertão, né? E Miguel parte mais forte do sertão do que Raquel no Agreste. Miguel com 70,5%, Raquel com 38,2%. E esse número do Miguel, a gente lembra que bate com a aprovação do governo dele, se eu não me engano, é mais ou menos nesse índice, né, Magno? 70%, nessa casa aí dos 70%. Muito maior. Ele chegou a 92% de aprovação. É um negócio impressionante, porque o que você, como você diz, o que a gente tem que levar em consideração aí é que esses percentuais, porque o que era que dizia Charles Chaplin, que a vida é um assunto local. Não existe político nacional, existe político local. E o político é conhecido pela sua gente. Então lá do São Francisco, o Miguel parte muito bem. Por quê? Porque é uma aprovação a ele. A Raquel parte com metade das intenções de voto que o Miguel tem lá. Então, se você for olhar a pesquisa de aprovação de Raquel, eu não me lembro, me parece que a última deu 60%, 62%, 58%, não me lembro. Vocês aí que estão mais aí a par, eu mexo todo dia no blog, o país todo, o Pernambuco todo, e daí eu não me lembro assim esses detalhes, mas eu não vi pesquisa aí em Caruaru de uma aprovação alta de Raquel. Mas em Petrolina a gente vê, né? Por os mais diversos institutos. Então isso prova de que ele é reconhecido lá, ele parte muito bem, e aí em Caruaru, Raquel poderia dar uma largada muito maior, né? De fato, a gente tem observado justamente isso, né? A alta aprovação do Miguel. A gente viu que no último pleito aqui em Caruaru, Raquel teve uma votação histórica, uma votação de mais de 100 mil votos, num universo de 210 mil eleitores mais ou menos, Magno. Agora, é claro que ali foi um recorde, ali as urnas foram abertas em 2020, estamos em 22, então a gente já imagina que muita coisa mudou. Isso talvez reforce esse percentual que a gente traz aqui, essa realidade de Raquel. Não é que aqui ela como você fez aqui esse recorte, Miguel saindo muito mais forte lá na área dele e Raquel aqui ainda não tão forte assim na área dela. Vê Dido e Raquel, Dido e André, vê uma coisa, bem. Raquel, você está falando de 2020 aí, foi a reeleição dela? Ela Isso. disputou a reeleição em céu de brigadeiro, né? Ela não teve adversário. Tony Gel ficou fora, Zé Queiroz ficou fora, o PT não foi competitivo, o delegado Eric não foi competitivo, então ela disputou num cenário muito tranquilo, né? Então não teve disputa, né? Na primeira não, porque teve a eleição do segundo turno, ela enfrentou Tony Gel, realmente foi um clássico. Mas nessa eleição agora, esses números são até assim, difícil de você fazer uma avaliação, porque ela não teve adversário. Foi um cenário bem confortável, né, Mário? Magno. Bem confortável, extremamente confortável. O Magno, depois de uma Lá em Petrolina não, lá em Petrolina, Miguel Coelho enfrentou o filho do principal adversário dele lá, Júlio Lócio. E enfrentou o PSB também. Entendeu? O Júlio Lócio lá não disputou, mas botou o filho. A mesma coisa dele ser candidato. Em Caruaru, não. Zé Queiroz não entrou na disputa, Tony Gel não entrou na disputa, né? Então não houve disputa em Caruaru. Magno, geralmente os políticos, os partidos fazem as pesquisas internas, né? Mas essa tá pronta, já foi contratada pelo blog do Magno e tá aí pronta para todos os partidos, para todos os postulantes analisarem, refletirem, observarem onde estão em alta, onde estão em baixa. O que é que faz um político, um partido, nesse momento de pré-campanha, depois de uma divulgação de uma pesquisa dessa? O que é que já divulgar o nome do vice, divulgar o nome do candidato ao Senado? Quais seriam as estratégias depois dessa pesquisa que o blog do Magno divulga com exclusividade, Magno? Você sabe que a eleição é um cenário, a pesquisa mostra, a pesquisa na verdade é uma fotografia, vamos assim dizer, né? É a fotografia do quadro de hoje. Mas isso vai mudar muito, né?
Vão vir aí as definições. Em 3 de abril tem um prazo importante, que é o troca-troca partidário. Em maio tem outro prazo importante para saber se as federações vão ser formadas ou não. Em julho vem as convenções. Então é tudo por etapa. Então cada etapa dessa que vai sendo vencida, mas as coisas mudam, né? Mudam muito. A gente vai começando a perceber a tendência do eleitorado, né? Porque, infelizmente, no Brasil, o povo brasileiro não lê, não se informa. Então, o eleitorado brasileiro vive muito longe desse mundo que a gente vive aqui no dia a dia da política. Vocês, como radialistas, eu como radialista também, eu como jornalista, eu como blogueiro, os políticos que estão ouvindo a gente, né, os formadores de opinião, os marqueteiros, né, quem vive dessa área e tal, é outro mundo. O povão mesmo está muito distante disso. O povão está preocupado com se vai ter o dinheiro para comprar a carne dele, o feijão, o arroz, se vai ter o emprego dele. Eles não sabem nem quem são os candidatos. O povão mesmo só vem se ligar em política quando entra o guia eleitoral na televisão. Cara, e esse ano tem eleição, é? Tomaram aqui o horário da minha novela, não é verdade? Magno, exatamente. Você questionou o índice de aprovação da última pesquisa aqui em Caruaru, do governo Raquel Lira, e eu resgatei aqui a informação da assessoria lá da ACES UNITA, né, que realizou a pesquisa e divulgou em dezembro de 2021 a pesquisa estimulada, e eu vou trazer aqui os números, tem a do Congresso Nacional, do presidente, e aqui, Raquel Lira. Qual a avaliação que você faz da administração da prefeita Raquel Lira? Estimulada, percentual, boa, 40%, regular, 30%, ruim, 6%, péssima, 6%, ótima, 15% e não sabe ou não respondeu, 2%. Então, repetindo, ótima 15%, boa 40%, regular 30%, ruim 6% e péssima 6%. Nesse caso, Magno, a gente soma a ótima com a boa e a regular ou só a ótima com a boa? Não. Você vai somar aí os 40 com 15, vai dar 55% de aprovação. Porque regular você não conta. Já é para baixo, né? O que é o regular? É aquele cara que está em cima do muro. O que é que você acha da administração? É mais ou menos. Se você apertar mesmo, não gosto não, é ruim. O cara que diz mais ou menos, ele está mais para dizer mais para ruim do que para bom. Então, por isso que, do ponto de vista científico, de metodologia, de estudo, de pesquisa, não se contabiliza o voto regular. Só se contabiliza o bom e o ótimo, e o ruim e o péssimo. Pois bem, nós vamos aqui dizer mais uma vez aqui o registro da pesquisa, tá bom? A pesquisa registrada sob o protocolo PE 07875/2022. O pessoal pode encontrar essa pesquisa detalhada no blog do Magno, blogdomagno.com.br, e também aqui tem informação, né, André? Exatamente. Dizer que a pesquisa foi a campo entre os dias 17 e 20 deste mês, sendo aplicados 2.000 questionários em 86 municípios nas diversas regiões do estado. O intervalo de confiança estimado é de 95% e a margem estimada de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. Dido Montenegro. Exato. Bom, e aí, logicamente, o convite para o pessoal acompanhar também mais a repercussão dessa pesquisa. Logo mais às 18 horas tem o nosso Frente a Frente com Magno Martins, e nos resta agora agradecer a ele pela valiosa participação nessa tarde. Magno, um abraço, muito obrigado. Grande abraço, Dido, grande abraço, André. Um abração aí para todos os nossos ouvintes aí da Cultura. Estaremos de volta aí às 6 da noite com o Frente a Frente. Forte abraço, Magno. Parabéns pela pesquisa e também pela pontuação. Você pontuando na pesquisa como aparecendo aí como nome ao Senado Federal. Muito obrigado. Um grande abraço.